Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 18, tá certo? E hoje veremos como realizar uma simulação de uma coluna de destilação com o software Aspen HiSys. Bem, na aula anterior, nós vimos então alguns aspectos amplos da simulação do HiSys, tá certo? Algumas configurações genéricas em relação à interface inicial, como definir os compostos que nós vamos trabalhar na simulação, né? Qual será o modelo de propriedades termodinâmicas, que no HiSys eles chamam, digamos assim, uma tradução literal de pacotes termodinâmicos de propriedades, que é bem similar ao Aspen Plus, que isso a gente faz a definição na guia de propriedades, e também é a guia onde a gente acaba inserindo as reações, tá certo? Isso diverge um pouco do Aspen Plus em alguns modelos, porém, como nós veremos na próxima aula, é nessa primeira guia que a gente faz a definição das reações que vão ser trabalhadas na simulação. Bem, vimos, né, que após isso podemos criar o flowsheet da simulação na guia de simulação e ir inserindo as correntes de processo, as operações, né, e linkando isso lá na interface do flowsheet para montar o fluxograma da simulação do processo, como nós fazíamos também lá no Aspen Plus. E trabalhamos no estudo de caso da simulação de um trocador de calor do tipo casco-tubo, tá certo? Tirando dados da literatura, composição de uma corrente de nafta e querosene, e definindo as propriedades, os parâmetros de projeto, né, de um trocador de calor casco-tubo para realizar a simulação e determinar as temperaturas de saída, a área, coeficiente de troca térmica e assim por diante. Bem, e na aula de hoje, nós veremos, então, como trabalhar uma coluna de destilação na simulação com Aspen HiSys, tá certo? E usaremos, então, o modelo Distillation Column, que vem à disposição por padrão no HiSys, e faremos a configuração dessa coluna de acordo com as condições de alimentação, com os parâmetros de operação da coluna, para determinar correntes de topo e fundo, por exemplo, num processo de separação com destilação, certo? E veremos para isso, então, um exemplo que traz as condições operacionais e de operação da coluna para determinar os resultados de saída das correntes que saem dessa coluna de destilação, tá certo? E mais adiante também como mudar algumas configurações de operação na busca de determinadas especificações nas correntes de separação, tá certo? Ou seja, primeiro trabalharemos no modo simulação e depois veremos uma mudança para o modo design em função de obter uma composição desejada com certas recuperações desejadas na destilação. Bom, então, temos aqui um exemplo que nós trabalharemos e montaremos a simulação no HiSys, que diz o seguinte: em uma coluna de destilação com condensador total, é alimentada uma corrente de processo com hidrocarbonetos a 70 graus Celsius, 630 kPa e 160 kmol por hora, com a seguinte composição molar, certo? Então, essa é a composição. Os compostos que estão contidos nessa corrente de hidrocarbonetos e que serão separados numa destilação, tá certo? O processo consiste em fazer a separação devido, né, à diferença de volatilidade entre os compostos, então separando os compostos mais leves em cima e os mais pesados embaixo, como vocês veem lá em operações unitárias. E aqui a composição dessa corrente, ou seja, a fração molar de cada um deles nessa corrente, que é alimentada naquelas condições citadas ali acima. Lembrando, né, que numa coluna de destilação, nós geralmente temos que definir alguns parâmetros, né, para a realização dos cálculos de balanço de massa e energia, né, os métodos clássicos que nós vemos em operações unitárias, né, sejam McCabe-Thiele ou Ponchon-Savary. Ambos os métodos, né, nós precisamos especificar, por exemplo, a composição de saída ou a condição de alimentação, se é na saturação, né, se é líquido saturado, se é vapor saturado, né, se é um título, né, diferente entre 0 e 1, para que nós possamos traçar as curvas de operação, um diagrama de equilíbrio, por exemplo, e determinar o número de estágios de uma coluna, ou conhecendo o número de estágios, determinar as composições de saída, né? Então, nós precisamos de algumas informações, alguns inputs, né, que são os nossos graus de liberdade de uma coluna de destilação, para determinar as demais variáveis de processo.
Bom, então essas são as informações iniciais de que nós vamos definir lá no raio-x inicialmente, tá certo? Então vamos já lá definir isso e depois a gente volta para ver as outras condições de operação que o exemplo traz para a gente configurar a operação da nossa coluna de destilação. Então vamos lá, podemos ir lá para o raio-x e aqui na nossa primeira tela inicial, né, na tela da guia Properties, vamos definir os compostos que nós utilizaremos, tá bem? Então estão ali definidos, né, de propano até decano, né, considerando isobutano, inobutano, isopentano, N-pentano, hexano, heptano, quetanano, decano, que são os compostos ali que compõem a nossa corrente de hidrocarbonetos que nós queremos avaliar a separação. E o problema não informou, não trouxe para a gente qual pacote, né, de fluidos, qual pacote termodinâmico utilizar para as propriedades dos compostos. Então, né, nós precisaríamos buscar na literatura, né, ou fazer uma avaliação para determinar que tipo de modelo se encaixaria bem aqui. Né? Como nós vimos, né, nós temos alguns modelos que são mais aplicáveis e comumente utilizados para hidrocarbonetos. Né? E um deles é o modelo de Peng-Hobson. Então, nós vamos utilizar nessa simulação o modelo de Peng-Hobson. Então, ali em pacotes de fluidos, clicar em adicionar, e vamos descer, buscar o modelo de Peng-Hobson e selecionar ele. Bem, então, pode clicar e utilizar as condições padrões, né, de cálculo de propriedades desse modelo, tá certo? Então, basta selecionar ele, a gente já pode utilizar ele como ele está configurado para a nossa simulação. Não temos reação no processo, tá certo? Senão nós teríamos que clicar ali em Reaction e adicionar essas reações. Então, podemos ir direto para a simulação. Então, vamos lá para a simulação. Bem, então, vamos inicialmente inserir a nossa corrente de alimentação, que a gente conhece as condições de operação e a composição. Então, selecionado uma corrente material e colocada, por exemplo, aqui no flowsheet, podemos inserir as informações que nós conhecemos. Então, vamos dar 2 cliques em cima da corrente para configurar ela, e na configuração vamos inserir as informações que a gente conhece, que nesse caso são a temperatura, tá certo? Mas só um ponto, pessoal, antes de inserir, por padrão ele veio com as unidades, né, aqui no sistema inglês. Então, vamos trocar isso para ficar mais fácil da gente inserir. Vamos fechar. Vamos lá em cima em Unit Sets e selecionar a opção SI para ele já aceitar as nossas unidades no sistema internacional, que é o que o problema traz. Então, pronto, podemos agora abrir a corrente 1 e especificar, né, a temperatura 70 graus Celsius, então ali em Temperature, inserir 70, a pressão de operação que é de 630 kPa, então 630 já está em kPa, e a vazão molar de 160 kmol por hora, certo? Então ali em Molar Flow, colocamos a vazão molar, beleza. O que mais conhecemos aqui da alimentação? A composição, tá certo? Então, para a gente adicionar a composição, vamos ali do lado em Composition e colocar a composição que a gente tem de cada um dos compostos. Então, primeiro, o propano, né? Antes, né, só é importante a gente verificar ali em cima que está em frações molares, tá certo? Então, já veio por padrão em frações molares, não precisamos trocar, mas se nós tivéssemos frações mássicas, teríamos que trocar, tá certo? Então, só a título de conferir onde a gente faz essa alteração, é ali embaixo, né, no botãozinho Bases, que temos mais abaixo, podemos clicar aqui então, e ver que podemos trocar para fração mássica, para fração volumétrica, para vazão, tá certo? Então, temos essas opções, parecido com o que nós temos lá na definição das propriedades de uma corrente, das condições de uma corrente no Aspen Plus. Então, podemos fechar e vamos inserir a composição. Para o propano, nossa composição vale, né, nossa fração molar vale 0,08, certo? Isso. É normal, quando a gente insere a primeira composição, o raio-x abrir essa janela para a gente ir inserindo as outras composições logo abaixo e ter a opção também de trocar a base ali logo à direita, se a gente quiser, certo? Então, vamos definir as demais composições. Para o isobutano, 0,04. Para o N-butano, 0,18. Para o ipentano, 0,04. Para o N-pentano, 0,36. Para o N-hexano, 0,18.
Para o N-heptano, 0,04. Para o N-octano, também 0,04. Para o N-nonano, 0,02. E para o N-decano, também 0,02. Então, vejam que a gente confere lá embaixo a soma das frações iguais a 1, tá certo? Então, tá tudo ok. Vamos dar ok. Temos configurada a nossa corrente de alimentação. Vejam que já ficou verdinho lá embaixo, aquela tarja que a gente tem escrito ok, tá bem? Podemos, então, fechar ali aqui a guia da janela e voltar para a simulação. Certo. Agora, vamos inserir já a nossa coluna de destilação, tá certo? Então, vamos lá, nossa coluna de destilação. Vamos lá no palette, né, lá em View, buscar ali Model Palette, e encontrar a coluna de destilação que está lá embaixo em Separator, e é o segundo bloco, o primeiro bloco da segunda linha, tá certo? A coluna de destilação, Distillation Column, mas vejam que o RAICs, ele tem vários modelos de coluna, né? Flash, coluna de absorção, coluna de apenas com condensador, apenas com refervedor, coluna de extração, né? E vários modelos para colunas, né? O para destilação clássico é o Distillation Column que a gente vai utilizar e trabalhar nesse exemplo, então. Então tá certo. Agora nós teríamos, né, duas opções para inserir as correntes de saída, tá certo? E assim, vocês podem optar de fazer de uma forma ou de outra, né? Tanto faz. Nós poderíamos inserir duas correntes, tá certo? E depois, dentro do bloco, linkar, ou nós poderíamos, dentro do bloco, escrever o nome da corrente e automaticamente ele já cria essa corrente no flowsheet, tá certo? Então isso pode ser feito de duas formas. Como na aula passada no trocador eu mostrei que a gente fazia isso, inserindo as correntes e depois selecionando as correntes que entram e saem, dessa vez a gente vai fazer diferente. A gente vai criar as correntes dentro do próprio bloco para vocês verem a outra forma que a gente pode fazer. Então nós não vamos inserir a corrente de topo e fundo. Nós vamos criar elas dentro do bloco da destilação. Mas antes da gente entrar aqui no bloco da destilação e ver as configurações que nós vamos inserir, vamos voltar, né, lá na aula para a gente ver as configurações de operação da coluna de destilação que a gente vai trabalhar. Bem? Então vamos lá, aqui nós tínhamos as condições de alimentação que a gente já inseriu, e aqui temos as condições de operação. Suponha que a coluna de destilação possua 15 estágios teóricos, tá certo? Ou seja, o que é esses estágios teóricos, né? Quando a gente trabalha com destilação, significa que cada estágio opera com 100% de 100% da capacidade de separação teórica, tá certo? O que na prática nem sempre ocorre, né? Devido às irreversibilidades e às perdas térmicas, o que a gente pode ter na coluna, pode acontecer de cada estágio ter uma eficiência de separação, certo? E aí essa eficiência poderia ser 60%, 70%, 80%, certo? E aí nós trabalharíamos com o que nós chamamos de estágios reais, tá certo? Aqui no nosso caso, nós vamos considerar 100% de eficiência de separação de cada estágio. Depois eu posso mostrar para vocês aonde a gente pode configurar isso também lá no RAICs, tá certo? Mas para início e para a gente fazer a simulação, a gente vai considerar 15 estágios teóricos, ou seja, 15 estágios com 100% de eficiência de separação. E que a alimentação ocorra no estágio 7, ou seja, bem ali, né, próximo ao centro, ao meio da coluna de destilação, contando as etapas desde o topo, tá certo? Então, lembre, né, que em destilação, quando nós realizamos a contagem dos estágios, né, isso diverge bastante de acordo com as literaturas. Algumas literaturas consideram a contagem de cima para baixo, outras consideram de baixo para cima. O RAICs, por exemplo, considera por padrão o condensador o estágio 0 e o primeiro estágio da coluna, de fato, um estágio dentro da coluna. Outras literaturas consideram o estágio de topo o estágio 1, o condensador como estágio 1, e o estágio de topo da coluna como estágio 2. Então, tem essas divergências aí em relação, né, às bibliografias de estudo, mas aqui a gente vai considerar o padrão, né, numerando de cima para baixo, e nós temos como mudar isso no RAICs se a gente quiser, tá certo? E que o condensador é o estágio 0 e o primeiro estágio da coluna seria o estágio 1. Então, né, vamos, né, na hora de colocar o número de estágios, a gente vai colocar 15 estágios para a coluna, e ele considera o refervedor como um estágio daí, tá bem?
Realize a simulação desta coluna de destilação para determinar as composições de separação no software Aspen HiSys, considerando as seguintes condições de operação, certo? Então, aqui vem os graus de liberdade, o que a gente tem que definir ou considerar, por exemplo, uma coluna de destilação, para poder fazer os balanços de massa e energia e determinar as composições de saída. Bem, vamos considerar um refervedor do tipo on-screw, tá certo? Que é um refervedor comum de uma única passagem, tá certo? E vocês vão ver que lá no HiSys ele permite outros tipos de refervedores a serem especificados, tá certo? Pressão do condensador de operação 580 kPa, temperatura estimada no condensador 35 graus Celsius, estimada por quê? Porque a gente já definiu a pressão, tá certo? Então, não necessariamente a gente consegue também definir a temperatura. Nós vamos colocar aqui estimado, porque é o valor que ele vai usar de chute inicial para o processo de convergência na busca de resolução dos balanços de massa e energia da coluna, tá certo? Então, ele pede um valor, se a gente não considerar, ele vai, né, considerar zero como chute inicial, mas isso dificulta ou pode demorar mais a convergência. A pressão do refervedor, 650 kPa. Também a temperatura estimada no refervedor, 150 graus Celsius. Nós vamos utilizar então como chute, tá certo? Não que após convergir vai estar nessa temperatura, tá certo? Mas facilita a convergência. A queda de pressão, tanto no condensador como no refervedor, em 5 kPa, certo? É uma queda de pressão baixa e comparada, né, à sua pressão total, né, menos de 1% aproximadamente. E a temperatura do primeiro estágio, né, também com uma estimativa aqui em 50 graus Celsius, tá certo? Então, são informações que o HiSys, na hora de nós colocarmos as informações de operação, ele pede que a gente insira alguns valores de chute inicial. Então, nós trabalharemos com as temperaturas em chute inicial nesses valores. As pressões e a queda de pressão, não. Isso é definido realmente como parâmetro de operação da coluna. A vazão da corrente de topo, 60 kmol por hora, e a razão de refluxo molar da coluna, igual a 2, tá certo? Então, essas são, na verdade, esses aqui são os 2 graus de liberdade para a operação da coluna. As informações acima, né, são graus de liberdade, informações para os balanços de massa e energia do condensador e do refervedor, tá certo? Em relação também às suas utilidades de processo, certo? Mas para a coluna em si, normalmente, para os modelos clássicos, nós precisamos de 2 graus de liberdade. No nosso caso aqui são a vazão de topo, como é um condensador total, né, que foi informado, né, no slide anterior, para a coluna de destilação, vai ser uma corrente líquida no topo, tá certo? Que vai estar condensando, né, e parte saindo como destilado e parte retornando para a coluna. E justamente essa razão entre a corrente que retorna para a coluna e a corrente de destilado é o que nós chamamos de razão de refluxo da coluna. Então, a razão entre a corrente que retorna, que nós chamamos de L, sobre a corrente de saída, que normalmente nós chamamos de D, equivale a 2 nesse caso. Então, L sobre D igual a 2 em base molar, certo? Por isso que está escrito aqui, razão de refluxo molar, ou seja, a vazão molar de L sobre a vazão molar de D é igual a 2. E isso tem que ser bem especificado, porque se não é especificado, né, em muitos casos a gente pode, isso fica ambíguo e a gente não tem certeza realmente de que a razão de refluxo é aquela que a gente deseja, certo? Nós poderíamos considerar mássica essa razão também, tá certo? A vazão mássica de L sobre a vazão mássica de D. Então, tem um certo cuidado, porque provavelmente vai ser diferente, né, se a gente considerar a base molar ou se a gente considerar a base mássica. No nosso caso aqui é base molar, certo? Bom, então vamos voltar lá na simulação e vamos inserir nessas informações de operação da coluna de destilação. Certo. Então vamos dar 2 cliques na coluna, tá certo? Para ver aqui as configurações que a gente precisa especificar para nossa coluna. Um detalhe é que, lembra que eu comentei na aula anterior, que no HiSys, lá em Home, normalmente a gente define, configura os equipamentos com a opção On-Hold, e só depois nós colocamos no Active para rodar a coluna, certo? Para a coluna de destilação, isso não faz diferença, tá certo? Porque, como vocês vão ver, a coluna, ele tem um botão próprio de rodar, depois que a gente termina de configurar os parâmetros de operação, tá certo? Então, para a coluna, nós podemos deixar no Active mesmo, sem problema, e depois que nós configurarmos a coluna,
nós podemos, ela só depois que ela vai rodar, quando nós clicarmos lá no botão dela de rodar para fazer a convergência. Então, não para a coluna de destilação, como é um bloco mais complexo, o raio-x dá essa opção. Então, nós não temos problema em deixar em Active. Vamos então voltar lá para as configurações da coluna. Bem, então tá, aqui nós vamos inserir as correntes de processo e algumas informações básicas da coluna. Por exemplo, a corrente de alimentação, ali então em Inlet Strings, do lado esquerdo, onde tem ali a opção String, vamos selecionar a corrente 1, que é a nossa corrente de alimentação. Agora vamos colocar as outras correntes, mas daquela forma diferente que eu comentei, criando a corrente dentro do bloco, dando um nome para ela, e com isso o raízes automaticamente vai criar essas colunas lá, essas correntes lá no flowsheet. Bom, por exemplo, lá na corrente de cima, a corrente de energia do condensador, ao invés de ser uma corrente de energia lá no flowsheet, eu vou escrever, por exemplo, Q-conde, para representar uma corrente de energia para o condensador. Isso. Agora, ali do lado, o tipo de condensador, já tem que definir se ele é total, parcial, ou com refluxo cheio. Então, para o nosso caso, é um condensador total, tá certo? Não sai vapor, ele sai líquido. E vejam que quando a gente faz isso, a gente já elimina a corrente ali de topo de saída na fase vapor. Então, ele necessariamente vai ser uma destilação com destilado líquido. Vamos criar uma corrente de topo, dando um nome, por exemplo, nesse caso aqui é topo, posso chamar essa corrente. Aqui embaixo poderíamos ter correntes de saída lateral da coluna, tá? Existem processos na prática que tem esse tipo de corrente lateral, mas aqui para o nosso caso a gente não vai trabalhar, a gente não vai precisar de nenhuma saída lateral, só topo e fundo. Então, vamos deixar em branco e vamos lá para o fundo, para a corrente de fundo, que é uma corrente líquida também aqui na destilação, e vamos definir um nome para ela, como, por exemplo, fundo. E também uma corrente de energia para o refervedor, que posso chamar, por exemplo, de Q-ref, para referenciar a corrente de energia do refervedor. Fora isso, temos ali também a numeração do estágio, que vejam que por padrão, ele considera de top-down, que é do topo para baixo, tá certo? E que ele já está mostrando essa numeração ali nos desenhos, do condensador e da coluna. Por exemplo, condensador com número 0, indicando que ele não conta o condensador como um estágio. O N que nós colocamos na coluna são os estágios apenas da coluna, e o refervedor vai ser adicionado como um estágio a mais. Então, se nós colocarmos, por exemplo, 15, que é o que o problema traz para a gente, que são estágios, ou pratos para a nossa coluna de destilação, ele vai ter, na verdade, o condensador, mais os 15 estágios da coluna, e mais o refervedor embaixo. Então, na verdade, 17 cálculos flash, ele estaria fazendo, então apenas os 15 da coluna. Então, vamos colocar os estágios na coluna, ali dentro da coluna, tá vendo que vem para o padrão N igual a 10? Vamos colocar N igual a 15. Então, para trabalharmos com 15 estágios da coluna. Então, pronto, aqui já configuramos boa parte das informações da coluna. Se você arrastar um pouquinho, por exemplo, aqui a guia da destilação, abaixar um pouco a janela, a gente vai poder ver que essas correntes que a gente criou, ele já jogou lá no flowsheet e já colocou, indicou elas no flowsheet da simulação, no fluxograma. Então, essa é uma outra maneira também de inserir correntes de processo no raio-x. Bom, vamos subir, vamos voltar aqui para a gente terminar de configurar a coluna. Uma coisa que a gente não mudou, por exemplo, é o nome da coluna. Veio por padrão lá T100, T-100. A gente pode colocar outro nome, ele altera lá na simulação, por exemplo, coluna. Posso colocar aqui coluna. E então nós teremos renomeado também já lá no flowsheet. Mas tudo bem, vamos adiante para a configuração da nossa coluna. Vamos clicar ali em Next. Agora ele pede o tipo de refervedor. Então vejam que nós temos um refervedor de passagem única, que ele passa só uma vez dentro do refervedor e volta para a coluna, ou de passagem circulada com chicana, circulada sem chicana. Então tem alguns outros tipos na prática de refervedores que a gente pode trabalhar. Também isso influencia os cálculos de balanço de energia, de troca térmica. Mas nós sabemos aqui que a gente vai trabalhar com um refervedor de passagem única,
com um tipo, né, clássico, né, regular do raicista, certo? Ele vai ser, então, um bloco da coluna, vai fazer parte do bloco da coluna, mas nós poderíamos considerar, por exemplo, um heater ou um heat exchanger da simulação como outro bloco, né, tendo o papel de refervedor no processo. Mas aqui para o nosso problema vai ser um refervedor clássico da coluna mesmo. Vamos clicar em Next. E aqui configurar as pressões de operação do condensador e do refervedor, certo? Isso vai ser muito importante, principalmente para o cálculo da energia, né, que vai ser gasta em utilidades. Então, a pressão do condensador, o problema trouxe para a gente, e informou como sendo 580 kPa. Então, lá no topo, né, não, aqui a gente está inserindo a queda de pressão do condensador. Aqui vamos colocar 580, pressão de operação do condensador. A queda de pressão, tanto do condensador quanto do refervedor, foi informado em 5 kPa. Então, colocamos aqui 5. Fervedor também. E no refervedor, a pressão de operação do refervedor foi informada para ser colocada em 650 kPa, certo? Não, aqui ainda é a queda de pressão, tá certo? Aqui ainda é 5. Isso, aí é 5. E aqui é 650. Pronto, configuramos as pressões de operação de refervedor e condensador. Podemos ir adiante, então, lá clicando em Next. Agora, vamos dar aquelas estimativas, né, para o cálculo, né, para a convergência, né, ser facilitada no balanço de energia. Então, vamos colocar na temperatura do condensador uma estimativa inicial de 35 graus Celsius. No primeiro estágio da coluna, de 50 graus Celsius. E no fundo da coluna, né, no refervedor, em 150 graus Celsius. Isso. Então, beleza. Demos aqui os chutes iniciais. Vamos adiante. Falta agora definir apenas, né, os nossos graus de liberdade, que por padrão ali estão a vazão de topo, tá certo? Então, como ambas, né, tanto a vazão quanto a razão de refluxo foram dadas na mesma base, a gente não precisa se preocupar aqui. Podemos colocar a vazão de topo em 60 kmol por hora, que foi o que o problema informou, e vejam que ali a gente tem a base dos fluxos, né, que por padrão veio em molar. Então, como tanto a nossa vazão de topo quanto a nossa razão de refluxo estão em bases molares, a gente não precisa se preocupar e pode utilizar aqui o valor padrão. Nossa razão de refluxo molar é igual a 2. Bem, então, feito isso, configuramos, né, a nossa coluna de destilação e a operação. Com isso, ela vai ter condições de determinar a composição das correntes de topo e fundo. Então, agora vamos clicar ali em Done, né, em Done, que está feito, então, aqui as especificações, né, e vejam, então, que ele, né, já entende aqui que a gente tem as informações colocadas, né, ele abriu uma guia que recebeu todas aquelas informações que a gente especificou, mas ainda não está convergido, tá certo? Por que está vermelho lá e não está convergido ainda? Porque a gente ainda não clicou lá na opção Run. Vejam que, como eu comentei, o bloco de destilação, ele tem um botão para fazer a convergência para rodar a coluna, tá certo? Então a gente pode clicar em Run e ele vai tentar rodar a coluna com as informações que a gente especificou. E se ficou verdinho, né, convergiu, quer dizer que está tudo certo, ele conseguiu fazer os cálculos de balanço de massa e energia, tá certo? Então, por exemplo, para a gente conferir isso também, vamos fechar aqui a guia de configuração da coluna e vejam que na simulação, né, mudaram as cores das correntes, a cor do bloco, tá certo? Antes ele estava contornado em amarelo, agora ele está contornado em preto, indicando que a convergência foi atingida, né, e que o bloco conseguiu, de fato, fazer os cálculos para determinar tanto as quantidades energéticas quanto as quantidades mássicas de topo e fundo e sua composição. E lá em cima está em Active, né, indicando que realmente ele estava para fazer os cálculos. Bom, para a gente ver os nossos resultados, vamos clicar na coluna, vamos entrar na coluna, né, de novo naquela guia de configuração, que agora ela está diferente, porque já convergiu a simulação, e a gente vai verificar, por exemplo, a composição das correntes de saída, que é o que a gente queria saber, né, com a coluna operando nessas condições. Então, dar 2 cliques em cima da coluna e abrir aqui a janela de configuração da coluna. Não está abrindo, Geisa?
Você deu um clique ou deu dois? 2 cliques. Tenta de novo, vamos ver. Aí, agora foi. Bom, então vejam que lá em cima nós temos várias guias, né, que mostram que a gente pode ter tanto configurado, quanto parâmetros de operação da coluna, quanto resultados, tá certo? Em relação, por exemplo, à composição, a gente pode visualizar lá na guia worksheet, a gente pode ver aqui as condições, por exemplo, né, antes de ver composition, né, vamos ver ali conditions, as condições de topo e fundo, né, a vazão molar, né, a temperatura de topo e de fundo, a pressão, tá certo? Então veja que a pressão se manteve como a gente especificou, a vazão molar também, porque o topo foi um grau de liberdade que a gente especificou, e isso, né, automaticamente amarrou a vazão de fundo, mas as temperaturas, elas não estão exatamente nas temperaturas de operação do condensador e do refervedor. Vejam que ele convergiu ali para temperaturas próximas, mas que não são os 35 graus Celsius e os 150 graus Celsius que a gente colocou para o refervedor e para o condensador. Então, aqui a gente tem as informações gerais das correntes. Podemos visualizar as composições também, né? Ali em Compositions agora, vemos então que no topo, realmente, a nossa corrente é composta pelos componentes mais leves, né? Propano, ibutano, N-butano, por exemplo, e no fundo pelos componentes mais pesados, né? Apesar de ainda sair um pouquinho de N-butano e pentano lá no fundo, tá certo? Mas isso é devido às características, né, das condições de operação da coluna que a gente simulou, certo? Nós poderíamos trocar as condições para tentar obter uma corrente de fundo com menos compostos leves, mas isso implica em obter uma corrente de topo com alguns compostos mais pesados. Então a gente tem que ponderar para definir isso. E claro, né, essas correntes passariam por outras colunas de destilação, por outros processos de separação na prática, para tentar, né, buscar ter um produto com uma pureza maior ou com uma classe de compostos mais específico, né, de acordo com o que a gente quer produzir, né, seja gasolina, seja gás de cozinha, seja, né, todos os derivados da indústria petroquímica que são compostos, né, por hidrocarbonetos, né, e suas cadeias de diversos tamanhos. Bom, além disso, nós podemos verificar também, por exemplo, lá na guia Parameters, né, a segunda guia aqui dos resultados, por exemplo, a pressão, tá certo? Como ela varia ao longo da coluna, tá certo? Temos aqui em cada estágio qual é a pressão, qual é a temperatura de cada estágio, em cada balanço de massa e energia. Como a pressão, por exemplo, está plotada aqui no gráfico, em função de cada estágio, tá certo? Então, é uma das variáveis que a gente pode avaliar aqui. E também, né, a gente pode especificar lá em cima se a gente quer em base molar, em base mássica, se a gente quiser trocar e converter isso ali para as nossas correntes de líquido e vapor que entram e saem de cada estágio, nós podemos alterar por aqui também. Além disso, por exemplo, lá em Parameters, a gente pode ir em Efficiencies, né, na terceira opção ali, eficiências, e vejam que ele veio por padrão configurado para aquela questão que eu comentei, que é o estágio teórico, que é o estágio com 100% de eficiência de separação. E aqui nós poderíamos, por exemplo, trocar e colocar outros valores de eficiência. Por exemplo, se na prática os pratos trabalham com 80% de eficiência, eu poderia trocar para 0,8, né, todos os estágios da coluna, e calcular qual é a real composição que é obtida quando o meu estágio trabalha a uma eficiência abaixo da eficiência de separação teórica. Bem? Bom, então basicamente esses são os principais resultados aqui que a gente tem. Fora isso, temos também, né, acho que as quantidades de energia do condensador e do refervedor. Para a gente visualizar isso, a gente pode ir direto lá nas correntes do flowsheet, né, de energia, tanto do condensador quanto do refervedor. Por exemplo, vamos fechar aqui a janela dos resultados, vamos dar dois cliques, né, na corrente de topo, ou a gente pode simplesmente pôr o mouse em cima, né, vejam que ele já mostrou ali, né, qual a quantidade de energia trocada no condensador, e mais abaixo ali no refervedor, para fazer a coluna operar e ter a razão de refluxo especificado, né, ter as temperaturas de operação que promovem essa separação nessas condições. Hein? Bom, então esse é o caso, né, padrão de configuração e simulação de uma coluna de destilação.
Agora a gente vai ver um pouquinho em relação a trabalhar os graus de liberdade para especificar certas condições para nossa coluna, tá certo? Que daí, digamos, trabalhar na simulação no modo de design, não no modo de simulação como a gente fez aqui, onde a gente conhece os parâmetros de projeto e determina os resultados das correntes. Agora a gente vai especificar algumas condições das correntes e ele vai trabalhar com as variáveis de projeto para tentar determinar, né, se possível, e encontrar uma separação desejada. Vamos voltar lá na aula, tá certo? Para a gente verificar o que a gente vai pedir adiante nessa simulação. Bom, em seguida, torne a coluna mais exigente, digamos assim, né, especificando uma certa quantidade de separação, que está definida como uma recuperação de N-butano de 99% no produto de topo e 99% de N-pentano no produto de fundo. Então, tá vendo que é justamente ali na região onde a gente tem, né, digamos que um corte do tamanho das cadeias que a gente quer separar. Então, eu quero uma condição de coluna que me dê 99% do N-butano no topo e 99% do N-pentano no fundo, tá certo? E isso, né, acarreta em ter uma boa separação em relação aos leves e aos pesados. Bem, para isso, insira novas especificações na coluna e ative-as desativando as especificações atualmente ativas, que quando a gente for lá ver, vão ser as vazões de destilado e a razão de refluxo, que são os graus de liberdade que a gente já colocou, certo? Se a gente vai colocar mais 2 graus de liberdade, o nosso sistema não ficar super especificado, né, over-specified, né, que ele indica lá para a gente precisa tirar algumas especificações, e daí ele vai calcular qual é a razão de refluxo e qual é a vazão de destilado, que nos dá esse percentual de recuperação de N-butano e N-pentano, respectivamente, no fundo e no topo da coluna. Bem, vamos lá na simulação para a gente ver como a gente pode fazer isso no raio-x. E assim, né, tudo que a gente está fazendo e simulando aqui no raio-x, vocês vão ver que no Aspen Plus é bem parecido, é bem similar também essas configurações. Vamos dar 2 cliques na coluna para voltar na parte de definição de condições da coluna. Vamos aumentar aqui para ver um pouco melhor isso. E ali em Design, agora nós vamos ali na opção Specs, Specifications, digamos assim, a abreviação para a nossa coluna. E vejam que ele traz 4 especificações da coluna aqui mostrando para a gente, que são as 4 mais clássicas, a razão de refluxo, a taxa de destilado, ou a razão de refluxo, a taxa de refluxo, na verdade, aqui que seria o quanto volta apenas da coluna, tá certo? Ou o produto de fundo, a vazão de fundo, Bolton Product Rate, para a coluna. Mas vejam que no nosso caso, só as 2 primeiras, que foram as que a gente especificou, elas estão ativas, tá certo? Ali do lado ela está marcadinho como Active, indicando que são os graus de liberdade que a gente especificou para a coluna. Se você mexer lá nas outras 2 últimas, você vai ver que não vai estar Active, que ele não utilizou, mas ele mostra por padrão, porque essas são as 4 especificações mais clássicas de uma coluna. E lá embaixo, por exemplo, a base de especificação. A gente colocou como base molar, lembra lá 60 kmol no topo, razão de refluxo em base molar, bem? Então, agora nós vamos ver que nós podemos adicionar várias outras especificações para a operação de uma coluna. E para isso, nós vamos adicionar aquelas outras 2 que a gente viu ali que o problema pediu para a gente adicionar. Mas para a gente poder atingir elas, a gente vai ter que desativar, ou tornar inativa essas que a gente já colocou, certo? Para a gente fazer isso, como que a gente vai fazer? Vamos clicar ali em Add, tá? No botão, então, adicionar. Aí a ADD, ali em cima, e vamos procurar a especificação que nós queremos. Vejam que tem muitas especificações que a gente pode colocar para uma coluna. O fluxo de vapor, o fluxo de líquido, a razão de alimentação, tem várias especificações que influenciam o projeto de uma coluna. Também daí a gente tem que conhecer e saber o que a gente quer obter para saber qual escolher e utilizar. Para o nosso caso, vai ser aquela 5ª especificação ali, ó, recuperação de componente na coluna, que é o que a gente quer ter para a nossa coluna, 99% de recuperação
de um componente, que é o N-butano no topo, e 99% de recuperação de outro componente, que seria o N-pentano no fundo. Então, vamos selecionar essa quinta opção e adicionar a especificação lá embaixo. Agora, nós temos, né, que colocar, né, quem é esse componente e qual é esse percentual de recuperação, certo? Então, podemos deixar o nome padrão ali, né, Comp Recovery, que ele vai chamar essa especificação. A nossa corrente, onde a gente vai querer o N-butano com recuperação, é o topo, certo? Vou colocar primeiro o N-butano, mas tanto faz a ordem. Nós vamos trabalhar com base molar e especificar o valor de 99% de recuperação, ou seja, 0,99. E mais abaixo, vamos colocar o componente que a gente quer, que estamos se referindo. E no caso, no topo, é o N-butano. Certo? Ou seja, ali, N-butano. Isso. E que essa especificação é para uma corrente, tá certo? Vejam que nós poderíamos também ter uma especificação para um estágio, tá certo? Por exemplo, no caso eficiência, no caso, às vezes, quantidade de calor trocado entre as correntes naquele estágio, ou mesmo alguma configuração de tamanho de estágio, nós poderíamos ter também, mas para o nosso caso aqui, o que a gente usa e o que vale é corrente, certo? Então, colocado isso, né, podemos fechar e adicionar a nossa outra especificação, que é o 99% de pentano no fundo, e que é uma especificação do mesmo tipo da que a gente acabou de colocar. Então, vamos adicionar a especificação, corrente de fundo agora, tá? Base molar também, 99% de recuperação também, então fração de 0,99. E o componente no fundo, N-pentano. Também uma configuração de corrente, beleza? Mesmo similar à configuração anterior. Agora a gente vai precisar desativar as especificações que a gente tem e que a gente quer colocar, tá certo? A gente poderia fazer por aqui, tá certo? Mexendo ali no que tá marcadinho, né, de active, tá certo? De current, que é a atual especificação utilizada, mas aqui é um pouquinho diferente, difícil de ver, porque a gente tem que clicar em um por um. É um pouquinho mais fácil de mudar isso e de verificar lá na opção Spec Summary, né? Sumário, resumo das especificações. Então, vejam que aí ele traz todas as variáveis que podem ser trabalhadas de acordo com o que está inserido ali em cima nas especificações dentro da simulação, e que ele está como ativo e atualmente rodando, né, para convergência atual, razão de refluxo e taxa de destilado. O que a gente vai trabalhar são as recuperações. Então, vamos desativar, né, clicar ali no active das outras duas, e vejam que ele vai desmarcar, que não vai ser mais atualmente isso que vai estar especificado. E vamos ativar as nossas novas especificações de recuperação, tanto do N-butano quanto do N-pentano. E aí, agora sim, na nossa simulação, assim que a gente clicar lá embaixo em Run, ela vai rodar e buscar convergir para essa nova especificação. E claro, ela vai variar razão de refluxo e taxa de destilado para tentar atingir esses valores que a gente quer de recuperação. Então, vamos clicar em Run, ali embaixo. E tá ok, né? Convergiu, beleza, só para ter certeza. E agora vamos ver os nossos resultados. Primeiro, vamos lá em Worksheet, certo? Então, vejam que a nossa vazão de topo já mudou. Já não é mais 60 kmol por hora, agora ela é 48,64 kmol por hora, então indicando, né, que essa tem que ser a vazão de topo para que a coluna consiga separar com aquele percentual de recuperação que especificamos agora. Bem? E se olharmos a composição também das correntes de topo e fundo, vocês vão ver que também mudaram, né? Ou seja, temos bem mais compostos leves no topo e mais compostos pesados no fundo, na verdade mais concentrado, né, em leves no topo, e o que sobrou acabou saindo no fundo, tá certo? Uma vez que a gente diminuiu a taxa de destilado de 60 para 43, alguma coisa, então, claro, né, o restante acabou saindo embaixo, mas nós temos uma corrente de topo mais enriquecida em compostos no fundo, no topo, compostos leves no topo, em que o corte, né, desses compostos está especificado no 99% de N-butano. Bem, então, se a gente olhar e converter para as bases mássicas, vocês vão ver que essas frações
nessas correntes correspondem a basicamente 99% de N-butano no topo e 99% de N-pentano no fundo. Em relação à nova razão de refluxo, por exemplo, isso a gente pode verificar ali em cima na guia Performance, certo? Então, ali em Performance, vejam aqui que a gente tem algumas especificações da nossa coluna, tá certo? Aqui taxa a vazão, as composições em cada um dos pontos da coluna, e temos ali, né, do lado esquerdo também column profiles, né, o column e feed products, temos alguns resultados da coluna. Se vocês clicarem, vocês vão ver aí, por exemplo, a razão de refluxo. Ali em cima, não é mais 2, né? Essa é a razão de refluxo que ele encontra para fazer essa separação, né? Ou seja, 4,018 de razão de refluxo em base molar, certo? Vejam ali na frente, está marcado base molar e está em vazão também, beleza? E ali embaixo, em plots, nós temos a opção, né, de gerar gráficos também e plotar temperatura em cada estágio, vazão, pressão, né, gerar todos aqueles gráficos que nós gerávamos também nos reatores, nas operações lá do Aspen Plus, tá certo? Então, normalmente, no RaiCis, a gente vai ter a opção de plot dos resultados aqui dentro da coluna, tá bem? Bom, vamos fechar aqui, então, a simulação e voltar lá para a nossa aula, para a gente finalizar aqui com algumas informações. Bem, então a atividade dessa aula vai ser, né, vocês realizarem essa simulação, né, reproduzirem esse exemplo, né, mudando a base de cálculo dele. Então, na alimentação, né, vocês vão colocar os 3 últimos dígitos do RA, e como vazão de destilado, vocês vão utilizar um valor proporcionalmente equivalente, certo? Ou seja, o que isso quer dizer? Se ali a gente utilizou 160 de alimentação e 60 de vazão de topo, né, se o seu RA é o dobro, né, por exemplo, 320, você vai usar 120 de destilado no topo, tá certo? Então, simplesmente fazer uma regra de 3, né, um cálculo proporcional para determinar quanto tem que ser o topo em relação à sua alimentação. Bem? Bom, vamos adiante aqui. Essas são as principais referências da aula, tá certo? A parte de simulação, principalmente da segunda referência do livro do Chaves. E por hoje, né, é isso. Obrigado pela atenção de vocês e vamos agora a algumas pequenas dúvidas e perguntas da aula.